Jó, capítulo 38. O Senhor responde. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho: Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos, como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é os que sabem? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quem encerrou o mar com as portas, quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe vesti de nuvens e eu lhe envolvi com a escuridão? Quando fixei limite para eles, pondo-lhe portas e ferrolhos? Quando eu disse, até aqui virás, e não mais adiante? Aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas? Já deste ordens amanhã, ou mostraste à alva o seu lugar, para que ela arragasse a extremidade da terra? E sacudiste dela os ímpios? A terra se transforma como barro sob o sinete, suas feições sobressaem como vestidos, aos ímpios se nega sua luz, e o seu braço altivo é quebrantado. Entraste nos mananciais do mar? Ou passeaste pela obscura profundeza do abismo? Foram-te reveladas as portas da morte? Viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Dize-me, se sabes tudo isso, onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? Pode levá-las ao seu limite? Conheces as veredas da sua casa? De certo, tu o conheces, pois já eras nascido. E por que grande é o número dos teus dias? Entraste nos depósitos da neve? Ouviste os depósitos da saraiva, que eu reservo para tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se dispersa o relâmpago? Ou o lugar onde o vento oriental é espalhado sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para a tempestade com relâmpagos e trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem gerá a geada do céu? Quando as águas se endurecem como pedras, quando a superfície das profundezas se congela, podes atar a cadeias do sete estrelo? Pode soltar os laços do Órion? Pode produzir as constelações ao seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabe as ordenanças dos céus? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Podes erguer a tua voz às nuvens e cobrir-te com a abundância das águas? Ordens ao relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou deu entendimento à mente? Quem tem sabedoria para numerar as nuvens? Quem pode despejar os odres dos céus? Quando o pó se transformar em massa sólida, e os torrões se apegam uns aos outros? Caças a presa para a leoa e satisfazer a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis ou estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando os teus filhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Jó 39.
Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria? Observas quando as corças têm os seus filhotes? Podes contar os meses que cobrem? Sabes o tempo do seu parto? Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho?
certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele?
perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho, certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor:
Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas.
Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti,
mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor:
Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás.
Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus. Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no